Meu nome é Michele, tenho 30 anos e jamais imaginei que a traição viria justamente daqueles que deveriam me proteger. Era uma terça-feira comum no meu escritório de tecnologia em Vitia quando uma mensagem no celular mudou tudo. Estamos de férias em Miami com a família da sua irmã. Esvaziamos a conta conjunta. Haha. As palavras dos meus pais queimaram como ácido, sua crueldade casual cortando mais fundo do que qualquer faca. Meus dedos não tremeram ao responder. Boa sorte. Por fora, mantive a compostura, servindo café a um cliente com meu sorriso habitual. Por dentro, minha mente girava sem parar. Aquela conta não era só dinheiro. Era anos de economia, noites em claro codificando, sacrifícios para manter minha startup de pé, tudo destinado à casa da família. Eles achavam que me haviam enganado, rindo de longe enquanto curtiam o luxo em Miami. Mas não faziam ideia de que há meses eu vinha rastreando silenciosamente suas movimentações suspeitas, seus planos murmurados, sua arrogância. Não era mais a filha ingênua que imaginavam poder manipular. Eu tinha um plano meticuloso, e quando a hora chegasse, descobririam até onde eu iria para proteger o que era meu. Seu sonho em Miami já estava com os dias contados, e eu estava pronta para derrubá-lo sem piedade. Esta não é apenas a minha história. É um questionamento para você. O que faria se seus próprios pais o traíssem assim? Compartilhe sua opinião. Quero saber como você enfrentaria uma decepção tão profunda. 3 meses antes, algo não fechava. Minha startup em Vitia prosperava, mas a conta conjunta da família, destinada ao pagamento da casa dos meus pais, esvaziava-se mais rápido do que deveria. Aos 30 anos eu havia investido milhares ali, noites sem dormir, apresentações para investidores, férias canceladas para manter meu aplicativo no ar. Meu pai pedia contribuições cada vez maiores, alegando que as prestações estavam apertadas. Eu confiava nele, ou pelo menos queria confiar, mas suas ligações eram frequentes demais, seu tom afiado, como se eu lhe devesse algo por existir. Uma noite, ao conferir os extratos, deparei com uma cobrança, $5.000 em uma agência de viagens. Congelei. A hipoteca não venceria por semanas, e eu não havia autorizado nenhuma viagem. Ao investigar, encontrei mais reservas de hotéis em Miami, passagens em primeira classe, aluguel de carro de luxo. Meu estômago revirou ao descobrir que o cartão usado era da minha mãe. Ela nunca mencionara férias, tampouco minha irmã. Abri o aplicativo do banco e vi o saldo minguando sem explicação. Comecei a salvar capturas de tela de cada transação, cada saque. Foi então que uma prima me deu uma dica: ouvirá minha mãe se gabando de uma grande viagem em família. Acessei um antigo grupo da família que eu havia silenciado há tempos. Lá estavam as mensagens. Minha mãe e minha irmã planejando Miami, rindo de como manipulariam os fundos. Minha irmã escreveu: não se preocupe, ela não vai perceber até ser tarde. Guardei tudo, os dentes cerrados. Não iria deixar que me pisoteassem. No dia seguinte, abri uma conta separada em outro banco e transferi para lá os lucros da minha startup. Liguei para uma advogada que conheci em um evento de networking, especialista em disputas financeiras. Posso proteger meus ativos se minha família estiver desviando dinheiro da conta conjunta? Perguntei, com voz firme, embora o coração batesse acelerado. Ela não hesitou. Claro, comece a documentar tudo. Em meu escritório, enquanto tomávamos café, expus as provas, prints, extratos, aquelas mensagens condenatórias. Minha advogada anotou tudo. Isso é sólido, disse. Podemos pedir o bloqueio da conta se tentarem algo maior. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo de controle. Meus pais sempre deram preferência à minha irmã. Seu casamento, sua casa, sua vida perfeita recebiam todos os elogios. Eu era a trabalhadora, a que pagava as contas enquanto eles a idolatravam. Não mais. De volta ao meu apartamento, continuei investigando. Outra transação apareceu: depósito para um condomínio à beira-mar em Miami. Cruzei os dados com o grupo de mensagens. Minha mãe escrevera: será a viagem da vida, só nós e a família dela. Nenhuma menção a mim, nenhum convite, nenhum agradecimento pelo dinheiro que eu havia depositado. Imprimi os logs, as mãos agora firmes. Todas as noites, fazia backup das provas em um disco seguro, sabendo que logo as precisaria. Meu pai ligou uma tarde, com a voz cheia de soberba. Michele, precisamos de mais 2.000 para casa, disse, como se fosse rotina. Fingi que iria verificar, mas já não era mais o caixa eletrônico deles. Minha advogada já havia redigido uma carta exigindo transparência na conta. Enviei por Sedex, sem remetente. Eles a receberiam e pensariam 2 vezes antes de tocarem mais um centavo. Enquanto observava a pilha de provas crescer em minha mesa, percebi que não se tratava apenas de dinheiro.
Era uma questão de respeito, ou da falta dele. Meus pais achavam que podiam me usar, descartar e ainda rir da minha cara. Minha irmã era cúmplice, desfrutando do favoritismo deles. Não estava mais com raiva. Estava focada. Subestimaram-me, mas eu estava pronta. A conta ainda estava ativa, mas não por muito tempo. Eu garantiria isso. Na manhã seguinte, meu celular iluminou com mensagens da minha mãe, Ruth. Michele, você está muito ocupada com seu aplicativinho para entender finanças de verdade. Deixe a conta conosco. Suas palavras pingavam condescendência. Olhei para a tela, meu café esfriando na mesa. Sua arrogância não era nova, mas agora soava como um desafio que eu estava pronta para aceitar. Não respondi. Em vez disso, entrei no site do banco e localizei o cartão vinculado à conta conjunta, aquele que usaram para as reservas em Miami. Com alguns cliques, reportei-o como comprometido e cancelei, cortando seu acesso a voos e hotéis. Ao meio-dia, meu celular vibrou novamente. Desta vez era meu pai, Thomas, furioso. O que você fez? Estamos presos no aeroporto. Podia imaginá-lo andando de um lado para outro, a voz ecoando pelo saguão. Permaneci em silêncio, deixando que o pânico dele se instalasse. De volta ao escritório em Vitia, liguei para minha advogada. Eles estão usando a conta para viagens pessoais, disse, encaminhando a última mensagem de Ruth. Podemos avançar? Ela já estava agindo, redigindo os papéis para processá-los por desvio de fundos. Vamos exigir uma auditoria completa, garantiu com calma e firmeza. Enviei as capturas de tela. Havia registrado cada transação, cada mensagem que comprovava a traição. A conta conjunta deveria sustentar a casa da família, não bancar uma escapada. Minha advogada alertou que poderia ficar feio, mas eu já havia ultrapassado esse limite. Eles cruzaram a linha, e eu não recuaria. Por volta das 15 horas, Holly ligou, a voz afiada e acusadora. Michele, como ousa arruinar nossa viagem? Esbravejou, cuspindo meu nome como um xingamento. Segurei o telefone com firmeza, mantendo o tom sereno. Holly, você sabia que eles pegaram meu dinheiro. Ela zombou, alegando que eram fundos familiares aos quais tinham direito. Não discuti. Já havia enviado um e-mail ao banco solicitando o bloqueio de qualquer nova retirada. O gerente, a donos de 3 padarias na região, enviou uma mensagem elogiando a eficiência do meu sistema. Já economizamos 12 horas de trabalho por semana, escreveu, anexando um depoimento em vídeo que pretendia usar como material de marketing. Sorri ao responder, mas meu olhar se desviou para a notificação do banco. A conta conjunta estava oficialmente bloqueada. Nenhuma retirada, nenhum cartão ativo. Thomas e Ruth estavam presos em Miami sem acesso aos fundos que roubaram de mim. Holly não demorou a reagir. Uma chamada perdida seguida de uma mensagem furiosa. Você vai se arrepender. Família não faz isso com família. Anexei o print ao meu advogado com uma nota seca, mais uma ameaça. Adicione ao processo. Minha mão não tremia ao enviar. Eles haviam escolhido o lado errado da batalha, e eu não recuaria nem 1 milímetro. Às 16 horas, minha equipe se reuniu para uma videochamada com um investidor potencial. Enquanto apresentava os dados de crescimento do meu aplicativo, 47% de aumento em usuários ativos no último mês, meu telefone vibrou no silencioso. Era Patrícia novamente. Dessa vez, sua voz não tinha a mesma dureza. Michele. Ruth confessou. Não toda a verdade, mas o suficiente. Respirei fundo, mantendo o rosto impassível na tela. E Holly? Ela hesitou. Ela está em pânico. O cartão de Robert também foi bloqueado. Eles não têm como pagar o hotel. Não senti pena. Senti justiça. Encerrei a chamada com o investidor. Ele queria agendar uma visita aos nossos escritórios na semana seguinte, e abriu o grupo familiar no WhatsApp. Pela primeira vez em anos, fui eu quem quebrou o silêncio. Anexei os extratos bancários, as capturas de tela das mensagens de Ruth planejando a viagem, e uma foto do e-mail do banco confirmando o bloqueio. Para quem ainda tem dúvidas, isso é o que acontece quando se rouba o dinheiro dos outros. Não sou a vilã dessa história. Sou a única que teve coragem de parar o circo. Enviei e desativei as notificações. O efeito foi imediato. Em menos de 1 hora, primos distantes que nunca haviam me defendido começaram a reagir com emojis de choque. Uma tia enviou uma mensagem privada. Sempre soube que Ruth era assim, mas Holly, nunca imaginei. Até meu tio Jorge, o eterno neutro, curtiu a mensagem. O grupo, antes dominado pelos posts ufanistas de Holly, agora fervilhava com perguntas incomodas. Michele, é verdade que eles usaram seu dinheiro para essa viagem? Alguém sabe quanto foi gasto? Eu não respondi. Não precisava.
A verdade, uma vez solta, tinha pernas próprias. À noite, enquanto revisava os contratos do novo cliente, meu advogado ligou. Michele, temos uma vantagem. A juíza adiantou a audiência para amanhã de manhã. Eles não têm como adiar. Sorri pela primeira vez em dias. Ótimo. Quero que eles olhem nos meus olhos quando o juiz ordenar a devolução de cada centavo. Ela riu secamente. Prepare-se. Eles vão tentar virar o jogo contra você. Mas com as provas que temos. Impossível. Desliguei e olhei pela janela do meu escritório. Vitita brilhava sob as luzes da noite, uma cidade que me viu crescer e agora testemunhava minha vitória. Holly postou mais uma foto, dessa vez, um jantar em família em um restaurante caríssimo, com a legenda "Nada abala o que é verdadeiro". Os comentários, porém, não eram mais elogios. Que família é essa que rouba a filha? Michele merece respeito. Salvei o print. Mais uma peça para o quebra-cabeça. Quando deitei, meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. Ruth quer falar com você. Sozinha. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. O tribunal falaria por mim. E desta vez, eles ouviram. A família estava em frangalhos. As mensagens de apoio não paravam de chegar, de clientes, de antigos colegas de escola, até de desconhecidos que tinham ouvido falar do caso. Você mostrou que justiça existe, escreveu uma mulher que eu nem lembrava de conhecer. Eles subestimaram você. Mas Vitia não esquece quem luta com honestidade. Guardei cada palavra como um escudo. Enquanto isso, a casa dos meus pais, antes um símbolo de status impecável, agora parecia um cenário de liquidação. Os móveis de design que Ruth tanto exibia sumiam aos poucos, primeiro a mesa de jantar de mogno, depois as pinturas que ela jurava serem investimentos. Um primo me mandou uma foto do quintal. A piscina, outrora palco de festas ostentosas, estava coberta por uma lona surrada, as bordas descascando. Dizem que o clube do país os baniu, comentou ele, sem esconder o sarcasmo. Aparentemente roubar da própria filha não é conduta adequada para os sócios. Holly, que sempre se gabava de ser a rainha das aparências, tinha desaparecido das redes. Sua última tentativa de postar uma foto feliz em família, um almoço forçado com sorrisos tensos, virou meme local. Os comentários eram impiedosos. Esse sorvete foi pago com o dinheiro da Michele? Acho que a família primeiro esqueceu de convidar a irmã que bancou a viagem. Até os filhos dela, antes usados como acessórios de perfeição, pareciam desconfortáveis nas fotos. Um conhecido me contou que no supermercado, ouviu a filha mais nova de Holly perguntar alto: "Mãe, por que todo mundo fala que a tia Michele é a boa?" Ela cortou a criança com um olhar, mas o estrago já estava feito. Robert, o marido de Holly, tentava salvar as aparências, mas seu escritório de imóveis estava afundando. Um corretor amigo me revelou que ele tinha perdido 3 clientes grandes na última semana. Ninguém quer negociar com um cara que deixa a sogra roubar a cunhada, confessou, rindo sem graça. Até os bancos estão desconfiando dos cheques deles. Eu não senti pena. Lembrei-me das vezes que Robert ria dos meus planos de negócio, chamando-os de brincadeira de menina. Agora, era ele quem suava para fechar um único contrato. Patrícia, a única que ainda tentava mediar a situação, me ligou numa tarde chuvosa. Sua voz tremia. Michele, eles venderam a casa da praia. A notícia deveria doer, mas tudo o que senti foi um alívio frio. Aquela casa comprada com dinheiro que eu também tinha colocado, era o troféu deles, o lugar onde me excluíam, onde Holly posava para fotos enquanto eu trabalhava dobrado para pagar as contas. Eles precisavam do dinheiro para te pagar, Patrícia continuou, como se isso fosse um gesto nobre. O juiz ameaçou executar os bens se não cumprissem. Eu quase ri. Que irônico. Sempre disseram que eu era irresponsável, mas no fim, sou eu que tenho minha empresa de pé enquanto eles vendem tudo para devolver o que me roubaram. Naquela noite, enquanto organizava os últimos documentos para a auditoria, que agora incluía os comprovantes de venda da casa e dos móveis, recebi um e-mail do meu advogado. Michele, a auditoria preliminar mostra que os saques foram ainda maiores do que imaginávamos. Há indícios de que eles usaram parte do dinheiro para quitar dívidas pessoais de Holly, incluindo cartões de crédito atrasados. Anexo havia um extrato com destaque em vermelho. Transferências para lojas de luxo, spas, até uma joalheria em Miami. Isso muda tudo, ela escreveu. Podemos processar por danos morais e até fraudar credores. Eles não têm saída. Fechei o laptop e olhei pela janela. Vitia brilhava sob as luzes da rua, a cidade que me viu ser pisoteada e agora me via vencer. Não era vingança que eu sentia. Era algo mais poderoso, a certeza de que, pela primeira vez, o mundo estava vendo eles como eu sempre os vi.
E desta vez, não havia legenda falsa nem foto editada que pudesse salvar a fachada. No dia seguinte, enquanto tomava meu café, pago por mim mesma, como tudo agora, uma notificação pipocou no celular. Era um depósito, $7.000. A mensagem anexa assinada pelo advogado deles era curtíssima, conforme ordem judicial. Sorri ao ver o saldo atualizado. Não era só o dinheiro. Era a prova de que, no fim, a verdade não precisa de filtros para ser bonita. Ela basta. Enquanto eles se afogavam nas próprias escolhas, hipotecas atrasadas, aparências desmoronando como castelos de areia, eu assistia de longe, sem um pingo de triunfalismo, mas com a certeza tranquila de que a vida tem um jeito cruel de cobrar a conta. Holly tinha apostado todas as fichas em me pintar como a vilã da história, mas o script virou contra ela. O negócio de Thomas, antes inflado por conexões duvidosas, agora murchava sob o peso da própria desonestidade. Não sorri, não celebrei. Apenas respirei fundo, sabendo que a justiça não precisa de aplausos para ser servida. Ela se serve sozinha, fria e pontual. Foi naquela tarde que Patrícia ligou. Sua voz, antes cheia de convicção cega, agora tremia no outro lado da linha. Michelle, eu estava errada sobre a Ruth. Não deveria ter tomado partido sem saber da verdade. Ouvi o peso do arrependimento em cada sílaba. Ela havia postado um pedido público de desculpas nas redes, curto e direto, assumindo o erro de julgamento. Li a mensagem no celular, entre uma planilha e um e-mail de cliente, surpresa não pela atitude, mas pela coragem de admiti-la. Aprecio, Pat, respondi, secamente. Suas palavras não apagavam as cicatrizes, mas eram um tijolo a menos no muro que eles tinham tentado construir ao meu redor. E tijolo por tijolo, eu o derrubaria. A cidade notou. Comentários sob o post de Patrícia se multiplicavam, elogiando minha resiliência, chamando-me de inspiração por não curvar a cabeça. Enquanto isso, minha startup decolava. Um jornal local estampou minha foto na capa. Empreendedora de Wichita transforma traição familiar em sucesso tecnológico. O repórter me procurou depois da audiência, intrigado com o burburinho que minha história tinha causado. Dei a entrevista focando nos números, nas inovações, no futuro, nada de drama, só fatos. O artigo foi um divisor de águas. Restaurantes, lojas, até uma concessionária bateram à minha porta querendo software. Minha receita disparou 15% em um mês, e minha equipe, antes enxuta, agora trabalhava até tarde, contratações novas, energia pulsando no escritório. Um contraste gritante com o silêncio que tinha tomado a casa de Thomas e Ruth. Passei por lá uma noite sem querer. O gramado, antes impecável, agora amarelado, abandonado. O carro de luxo que eles exibiam como troféu havia desaparecido. Uma vizinha acenou da calçada. Eles nem aparecem mais no clube do livro, comentou, como se fosse uma fofoca qualquer. Assenti, guardando para mim o pensamento de que, às vezes, o isolamento é o castigo mais justo para quem viveu de aparências. A cidade, que antes beijava os pés dos meus pais, agora me olhava com outros olhos. Um empresário local me escreveu, propondo uma parceria. Sua determinação é admirável, disse. Salvei o e-mail. Não como troféu, mas como lembrete de que meu trabalho falava mais alto que qualquer mentira deles. Holly tentou uma última cartada. Uma mensagem seca. Você nos destruiu. Não respondi. Suas palavras eram como o eco de um tiro no escuro, sem alvo, sem força. Encaminhei o print para minha advogada, que já rastreava os últimos pagamentos da conta conjunta. Eles podem tentar se esconder, ela havia avisado, mas estão vendendo tudo para quitar a dívida. E assim era. Enquanto eu assinava o contrato com uma rede de academias que queria expandir pelo Kansas, minha equipe comemorava com pizza no refeitório, alheia à tempestade familiar que tinha passado. Eles não precisavam saber, bastava que soubessem que estávamos crescendo. Patrícia apareceu no escritório no dia seguinte, com um pote de biscoitos caseiros. Falei com a Ruth, soltou, colocando a lata sobre minha mesa. Ela está envergonhada, mas não vai admitir. Agradeci, sem prolongar a conversa. Sua retratação já tinha mudado o jogo, não precisava de mais nada. O apoio da comunidade, a reportagem, os clientes novos, tudo isso era prova suficiente de que no tabuleiro da vida eu tinha virado o jogo. Eles apostaram que eu quebraria. Enganaram-se. Minha peça agora era a rainha, e o tabuleiro, todo meu. 2 anos depois, subi ao palco do Centro de Convenções de Wichita para lançar o novo aplicativo da minha empresa. O salão fervilhava com investidores, clientes, repórteres, todos ali para ver o próximo capítulo de uma história que eu havia reescrito sozinha. Minha equipe, que antes cabia em uma mesa de cozinha, agora ocupava um escritório inteiro, com uma filial no centro da cidade.
Não troquei uma palavra com Thomas, Ruth ou Holly desde o veredito. Bloqueei os números, apaguei os e-mails, construí uma vida onde suas vozes não tinham eco. Não foi fácil. Nada que vale a pena é. Mas minha paz não tinha preço, e eles não tinham mais crédito para comprá-la. Vitita agora me via como sinônimo de sucesso. Jornais me chamavam de heroína local, transformando a traição que sofria em combustível para algo maior. Minha receita triplicou. Minha marca virou referência. Ao agradecer minha equipe sob os holofotes, minha voz não tremia. O aplauso da plateia abafou para sempre os murmúrios do passado. Eles, Thomas, Ruth e Holly, eram sombras agora. Um primo me contou, quase envergonhado, que tinham se mudado para um apartamento menor, que as dívidas os engoliam, que o círculo social deles havia evaporado. Reuniões de família não os mencionavam mais. Seus nomes, outrora pronunciados com reverência, agora soavam como um erro de cálculo. Holly tentou uma última vez. Uma carta cheia de desculpe, e não foi minha intenção. Li, destruí no triturador. Suas palavras chegavam tarde demais, vazias demais. Eu lhe havia dado chances, ela escolheu o lado da ganância. Wendy, minha sócia, brindou comigo no lançamento, os olhos brilhando com os planos para o novo recurso de inteligência artificial. Próximo mês a gente apresenta a inovação, disse, erguendo a taça. Sua lealdade nunca havia vacilado. Não falamos do passado. Nosso foco era o futuro, brilhante, nosso, intocável. Aprendi a lição mais cara. Proteger o que é meu dinheiro, minha confiança, minha energia. Meu instinto havia me avisado sobre eles. Lamento não tê-lo ouvido antes. Sua traição me ensinou a caminhar sozinha, a construir meu caminho sem moletas de sangue ou sobrenome. Transformei o caos deles em minha força. Essa foi minha vingança. Essa foi minha vitória.